come together. Come on, you sing. Strangers meet. Children of generations, of every nation. Oh, come on. Of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. But fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. Hey, so take courage, hold on, be strong. Remember where I am, just there was a time to get ready. Come on. Sing loud. Oh, you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh, creation, everything with breath, repeat the sound. All these children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Come on, with all we've got, sweet wine, sweet wine. Oh, you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh, creation, everything with breath, repeat the sound. Oh, the children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Quem veio hoje com desejo de louvar o Senhor? E de sentir a presença dEle? Glória a Deus. Olha como Deus é bom. Olha pro teu lado aí. Eita, glória de Deus. Coisa linda, né? Isso é obra do Senhor. Amém? Obra de um Deus perfeito, grande, maravilhoso e soberano. Ele nos formou e nos trouxe aqui hoje para adorar, para engrandecê-lo. Como diz sempre, né, o pastor Marcos, ele é digno de nos ter em sua presença. E ele é digno do nosso melhor. Então vamos entregar aquilo que ele é digno, amém? Aleluia. Começa a louvar, engrandecer, adorar o Senhor. Isso atrai a presença dele, amém? Traga a presença do Senhor para este lugar, através do teu louvor, da adoração, da tua gratidão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por podermos estar reunidos, Senhor, na tua casa. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade e o dom da vida, pois mais um dia tu nos deste, Senhor, e mais uma oportunidade de louvar e engrandecer o teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, somente para isso, somente para render glórias a ti, Senhor, e que tu possas, Senhor, receber o nosso louvor e nossa adoração, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para adorar a ti, para receber, Senhor, do teu Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre a tua igreja, vem sobre nós, Senhor. Limpa-nos, Senhor, lava-nos, transforma-nos, Pai. Faz aquilo que tu queres, Senhor, em nosso meio. Pelo poder do teu santo nome nós te pedimos, Senhor. Fica conosco nessa noite, Pai. Recebe a nossa adoração. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos irão e virão, assim hão aprender suas leis, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão, assim hão aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar,
que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas Soarão, abalando céu e chão. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Cristo celebrai, celebrai a Cristo celebrai, celebrai a Cristo celebrai, celebrai a Cristo celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, 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 amém. Para Deus a gente pode fazer mais, né? Amém, aleluia. Glórias a ti, Deus. Grande e poderoso és. Que semana abençoada, né? Glória a Deus.
aqui é temporário, irmãos. Aqui a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por várias coisas na vida, mas a gente tem que ser forte e crer em Deus, pois Ele fez uma promessa para nós. Jesus vai voltar, amém? Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Amém, Então temos que aleluia. nos preparar, irmãos, todos os dias, na rua, no trabalho, em casa. Fala com Deus, conhece Ele mais e mais. Oh Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, Senhor, essa noite. Queremos conhecer mais de Ti essa noite, Senhor. Queremos estar preparados para passar a eternidade do Seu lado, Sim, Senhor. Jesus, aleluia. Vem nos buscar, Jesus. Oh, Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada
num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Senhor, pela tua bondade. Somos gratos a ti. Somos gratos ao Senhor, nos dá a oportunidade todos os dias de ver a sua bondade na nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor. Continue trabalhando nos nossos corações. Continue agindo nas nossas vidas, Senhor. E que o seu filho, Senhor, que ainda está aguardando, Senhor, está aguardando uma resposta de ti, Senhor. Que essa noite o Senhor dê a resposta para o teu filho. Em nome de Jesus. Aleluia. Seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que as suas bondades resplandeçam em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte de certeza, ó minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver.
meu coração. Seja minha fortaleza, onde és eterna, ó minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. 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 Tu és bom, 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 bom. Tu és bom, bom, bom. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom. Não importa a circunstância, Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Vem, Espírito Santo, abraçando a cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pois tu és digno. Que a tua voz venha ecoar em nosso coração e nossa mente. Que a tua palavra venha, Senhor, hoje poderosamente à nossa vida, ao nosso coração, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Tu és digno, Senhor. Aleluia, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Que isso seja uma verdade em nossa vida, aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Obrigado, Jesus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos, te louvarei num coro celestial, na voz da igreja. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Pensa nessas palavras. Te adoramos, Senhor, independente de qualquer coisa, Senhor. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glórias a Boa ti, noite, Senhor. igreja. Que bom estar aqui reunidos como família de Cristo para celebrarmos, obrigada, ao nosso Deus, ao nosso Senhor, aquele que nos comprou, aquele que nós devemos verdadeiramente adorar com todo o nosso coração, independente das circunstâncias. Eu quero te convidar a se assentar nesse momento.
Tem muitos rostos novos aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Marcela. Eu já fui ovelha aqui do pastor Marcos, da pastora Lu, não aqui, né? Num outro ministério há muito tempo atrás, ou não tanto assim, né? Mas mais de 10 anos atrás, nós congregamos juntos. E hoje, eu e o meu esposo pastoreamos uma igreja em Fazenda Rio Grande. Então, meu nome é Marcela, sou casada com o pastor Leandro, temos 2 filhos, Azaf e Kemuel. Azaf está aqui, Kemuel não quis vir, ele disse, eu quero ir para a minha igreja. Ele tem 4 anos. Eu falei, então tá bom, filho, vai para a igreja. E é muito bom estar aqui, poder compartilhar a palavra com vocês nesses dias. E para quem não sabe, também sou irmã da pastora Sônia, né? Tia da Júlia. Então tá tudo em casa, tudo em família, gente. Muito bom. Quem tá falando aqui? Achei que era uma voz conhecida aqui, até da família também. Tamo junto, nós somos família de Cristo, né? Então, vendo ali a Sarinha, que eu vi bebê. Muito bom, gente, estar aqui. E hoje eu quero partilhar uma palavra com vocês. E a moça que ministrava o louvor, ela disse assim, às vezes a gente passa por tantas coisas, por tantas dificuldades, por tantas tribulações, mas como é bom permanecer e como é precioso a gente perseverar em Deus. E eu quero falar sobre isso, sobre perseverar para cumprir um propósito de Deus. E eu quero falar sobre um contraste que existe sobre a revelação que vem de Deus e a ciência, que é aquilo que os homens trazem para nós como conhecimento, como sabedoria, mas a gente vai ver qual delas vale mais. E eu quero começar lendo um texto que vai falar sobre Paulo, né? Paulo, ele tinha um propósito e cada dia mais ele se empenhava, cada dia mais ele lutava, cada dia mais ele se esforçava para cumprir esse propósito. E nesse tempo específico aqui que nós vamos ler, ele precisava ir para Roma. Ele fez um apelo. E até disse que ele teria sido solto se ele não tivesse apelado para César. Mas ele fez esse apelo e ele precisava chegar em Roma. E a gente sabe que ele não estava fazendo uma viagem de férias. Ele estava viajando como um prisioneiro, como alguém que estaria ali, provavelmente, se não fosse permanecer na prisão, para ser morto. E aí, Atos capítulo 27, vamos lá para Atos 27. Eu vou ler a partir do 9. Diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião de que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. E ali a gente vê que eles precisavam seguir a viagem. E Paulo disse assim, olha, é melhor a gente não seguir essa viagem. Vai ter prejuízo, vai ter dano. Ele advertiu que a viagem não seria boa, seria desastrosa. E possivelmente com prejuízo não só de carga, mas de vidas. E a maioria não quis dar ouvidos a Paulo. Por quê? Primeiro, Paulo era um prisioneiro. Vai preferir ouvir um prisioneiro ou você vai preferir ouvir ali os marinheiros, o centurião que estava conduzindo todo aquele povo, né? Quantas vezes você já falou da palavra de Deus para alguém e alguém não quis acreditar? E alguém disse que era besteira? Quem é você para estar falando isso? Você não sabe de nada, você não tem conhecimento, você não tem ciência disso, mas você tem o quê? Revelação da palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Mas Paulo, como prisioneiro, nós nos tornamos assim como Paulo, aquele servo da orelha furada, né? Diz assim, você já está livre, você pode ir. Mas ele diz, não, eu quero ficar com o meu Senhor, mesmo que ninguém me escute, mesmo que ninguém dê atenção para a minha pregação, eu vou continuar fazendo. E essa palavra não é nossa, mas é de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus será tomada com desprezo por pessoas ao nosso redor. Mas nem por isso ele deixou de falar. Então,
eles foram ali seguindo a sua própria rota, como pessoas que estão ao nosso redor. A gente está falando, o caminho é por aqui, o caminho é estreito, vamos seguir? Obrigada. E aí o que acontece? Eles falam assim, não é bem por aí. E a grande maioria vai para um outro lado. Se a gente parar para olhar de forma humana, natural, as circunstâncias, a realidade, o tempo que nós estamos vivendo, o vento, às vezes, começou, passou a pandemia, o vento começou a soprar suave, dá pra gente ir. E a gente se engana. Ali diz que eles pensavam que estava tudo bem, soprando brandamente o vento, e eles pensavam ter alcançado o que desejavam. Eles foram. Eles tinham a ciência, mas eles não tinham a revelação. Porque quem falou para Paulo que aquela viagem não seria boa? Como que Paulo saberia? Deus falou com ele, porque Deus havia revelado a ele. E aqueles homens instruídos na ciência da navegação, eram conhecedores dos portos, das estações, dos mares, eles sabiam que tempo dava para navegar ou não, mas quem que eles preferiam dar ouvidos? A um prisioneiro? Ou a tudo que eles conheciam de ciência, O vento está brando. O porto que eles estavam não era apropriado para passar inverno. Eles deviam ir para outro lugar, e eles precisavam chegar a um destino. Então eles optaram em ir. E aí, é aquele ditado que a gente ouve, A voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz de Deus é a voz de Deus. É Ele quem comanda o povo. A nuvem se movia e o povo se movia. Não era o povo que se movia e a nuvem se movia. É Deus quem precisa governar. É Deus quem precisa dar o ponto de partida. É Deus que indica quando nós devemos nos mover e quando nós devemos parar. E ali eles deviam ter ficado. Mas eles não obedeceram. Só que existe ali, versículo 14. Entretanto, versículo 14. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilião. Existe uma todavia na vida de todos nós. Existe um porém em toda história, na vida de todas as pessoas. E ali o todavia veio numa espécie de furacão. Deve ter chegado muitas todavia na tua vida, muitos poréns na tua vida, muitas situações que você passou que parecia um furacão que chegou destruindo tudo. Quantas vezes nós nos vemos em tempestades assim? E em alguns momentos, no meio da tempestade, a gente olha e a gente vê Jesus no barco. Como os discípulos, estavam no meio da tempestade e Jesus estava dormindo e eles agora, Jesus, acorda! Em outro momento, eles estavam lá no meio de uma tempestade, Jesus veio caminhando sobre as águas, e o Pedro disse, eu quero ir contigo, e foi, eles perceberam que Jesus estava ali. Só que nesse momento, Jesus não estava ali. Essa tempestade era diferente. Mesmo com Jesus no barco, é desafiador, e é assustador. Mas ali Jesus não estava. Era um bando de prisioneiros. E aí eu imagino que o único cristão ali era Paulo, Haviam marinheiros, haviam marujos, haviam ateus, e um monte de prisioneiro, e provavelmente ele era o único que cria em Deus. Imagine se nós passamos dificuldade convivendo com pessoas da mesma fé. Vocês vivem com algumas dificuldades dentro da igreja? Muitas. E todos creem no mesmo Pai? No mesmo Deus? Vão para o mesmo céu? Sim. Se nós temos desafios dentro de uma igreja. Pensa como é que Paulo estava ali dentro desse barco à deriva, convivendo com pessoas totalmente diferentes, com prisioneiros. E o versículo 14 diz assim, veio um tufão, desencadeou-se um tufão. Então o que eu quero te dizer? Você está dentro do barco? Você está dentro da igreja? Vai vir tempestade sobre sua vida. Vão vir situações que Deus vai enviar. Essa tempestade era da parte de Deus, Ele falou antes que viria. Muitas vezes nós passaremos por tempestades que parece que vão nos destruir, que vão nos consumir, que vão acabar com tudo ao nosso redor. E ela veio da parte de Deus. É importante a gente observar a nossa vida. Às vezes você está cumprindo o propósito de Deus. Ei, mas eu sou pastor, eu sou pastora. Eu ensino os meus filhos, desde pequeno eu nasci na igreja. Eu sempre ensinei a palavra, eu sempre fiz tudo aquilo que era certo, eu estou obedecendo. Mas ainda assim virão tufões. Ainda assim virão furacões, ainda assim virão tempestades, ainda assim você pode estar preso numa situação, assim como Paulo estava como
prisioneiro precisando chegar a um lugar. No versículo 15 diz assim: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Não existe como resistir. Para eles não tinha como resistir à violência daquela situação que eles estavam vivendo. Diz assim que veio tão forte aquela tempestade que ele estava sendo arrastado e não podia resistir o vento. E eles estavam tentando manobrar, mas de repente eles falaram: para de manobrar, porque não adianta mais. Você já viveu situações assim na sua vida? Que você rema, que você faz manobras, que você tira daqui, põe ali, de repente nada resolve, nada funciona. E você diz assim: eu vou largar. Não tem jeito, não tem o que eu possa fazer. E eles estavam quase como aquela música lá antiga que a gente ouvia, né? Deixa a vida me levar, deixa o barco me levar, porque não tem o que fazer. O vento está muito forte, a tempestade está violenta, estão vindo os ventos e eu não tenho o que fazer. Nós seremos levados por ventos muitas vezes. E vai vir a incerteza, vai vir a insegurança, vai vir o vento contrário, vai vir a pancada sobre a sua vida, vai vir o frio. E tudo isso vai te levando, parece que vai te tirar da rota do propósito de Deus. E aí talvez você comece a observar algumas coisas na sua vida e perceber que algumas delas não estão dentro de um curso. Algumas delas não estão dentro do lugar ali no planejamento, na agenda. Você tinha uma agenda, agora você fala assim: eu já parei. Eu lembro uma época, o meu marido, né, ele trabalhou muito tempo no Banco do Brasil e ele era tudo muito organizado, muito metódico. Ele tinha planilha, acho que até para acordar e dormir, né, amor? Era por aí. Não tem mais planilha, gente. Não adiantava ele tentar fazer manobras, porque quando Deus resolveu intervir e fazer um furacão, assim, um vendaval acontecendo na nossa vida, não tinha planilha que desse conta. Não tem o que você possa fazer, projeto, trabalho, provisão, tempo, e você começa a olhar, essas coisas estão saindo do seu controle, e você diz: eu vou ter que largar a mão. A única coisa que resta a fazer é se render. Mas a quem você vai se render? A dificuldade? Ao furacão, à tempestade, ou você vai se render ao único que pode te salvar? Existem dois caminhos sempre assim. É o bem, o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, Deus e o diabo. Não existe uma terceira opção. Nós precisamos escolher a quem nós vamos seguir, a quem nós vamos nos render. E essa tempestade vinha da parte de Deus, porque Deus disse para Paulo que teria uma tempestade com prejuízo de vida, com risco de dano, não só de bens. Então o que eles fizeram? O que fazer quando a tempestade vem para cumprir um propósito de Deus na sua vida? Como que você vai agir? Aí o versículo 16 diz assim: passando sobre proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Então o que eles fizeram? O bote num navio, ele fica do lado de fora, né? Fica pendurado aquele bote, né? Para que quando as pessoas, né, se estiverem passando por um perigo de um naufrágio, enfim, elas possam entrar no bote e soltam as cordas e eles saem ali daquele perigo. Porém, eles fizeram o quê? Eles recolheram o bote, porque estava tudo tão violento, tão assustadoramente violento, que aquele bote, ele ia ficar batendo no casco do navio. Então ia ser pior, ia estragar o bote e podia estragar o navio. Então eles falaram: vamos pôr isso aqui que é a nossa segurança para dentro. E colocaram aquele bote para dentro do navio. Porque essa parte externa, esse casco ali com a tempestade e as batidas, ia estragar tudo, né? Então era a única chance deles não sofrerem mais avaria. E além de ser a esperança deles se salvarem da morte, né? Num futuro, quando não tivesse mais o bar. E aí nessas horas, quando fazer planilha não adianta mais. Quando você tentar continuar fazendo as manobras não adianta mais. Aí você vai lá e recolhe algo que pode te dar segurança. Você se agarra no que dá para te dar segurança. Você põe o bote para dentro. Só que no versículo 17 continua dizendo: e levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Você já utilizou todos os recursos possíveis. Cingir ali o navio fala de proteger, de cercar, de tentar conter. Vamos pôr o que pode estragar o navio, vamos pôr para dentro. Mas eles estão no olho do furacão. E a tempestade não cessa. É óbvio que qualquer um vai ter as mesmas atitudes que ele. Você vai tentar se salvar de qualquer maneira. Você vai tentar se proteger com o que sobrou.
Aí de repente você está com um problema no casamento, você amarra uma cordinha aqui. Você reforça o lado que está frágil ali. Você cuida para não parar num bando ali de areia, como que fala? Naquele lugar onde tem areia no meio do mar, onde tem rochas, para você não encalhar naquele lugar, num montinho de areia. Mas diz que eles empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação. E parece que quanto mais a gente faz pelas nossas mãos, pela nossa força, pela nossa vontade, pela nossa coragem, aquilo que a gente acha que pode fazer, parece que mais Deus aperta e mais Ele estreita para que você entenda que Ele é Deus e não você. Que não existem recursos naturais que possam nos livrar de uma tempestade que está nos levando para cumprir o propósito de Deus. Essa tempestade tinha um propósito. E ela não ia passar com os esforços que eles empregassem. Talvez na sua vida você esteja vivendo, ou você já viveu e não percebeu toda essa situação que Deus mesmo arquitetou para que Ele pudesse te levar a um porto seguro, a um lugar que você tinha que estar para cumprir o propósito. E nós estamos ali, no meio daquela tempestade. E quanto mais a gente faz, mais a tempestade piora. E o versículo 18 continua dizendo: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Primeiro eles trouxeram o bote, né? E guardaram ali aqueles botes. Mas eles viram que continuava terrível. Eles começaram a jogar fora as coisas que não iam salvá-los. As coisas que não eram essenciais. Nada do que eles faziam surtia efeito. E observar a piora da tempestade, gente. Quando você está na tempestade, é muito tenso. Uma tempestade dentro de casa, às vezes você já começa: Senhor, faz esse vento parar. Jesus... Eu me lembro de uma pessoa em tempos antigos, né? Não tinha fé em Deus, que botava uma cruz de sal lá na pia quando começava o vento, lá não sei onde, achando que tinha algum poder de parar aquilo. E a gente tenta todos os recursos, achando que a gente pode fazer algo, né? Se dentro de casa a gente já fala assim: Senhor, faz alguma coisa para parar essa chuva. Deus, protege aí meus telhados, as telhas, não deixa voar. Imagina em alto mar, numa tempestade que não tinha o que se fazer. E aí eles começaram a jogar todas as coisas. Então, sem ter que fazer, ainda assim, vamos jogar fora para ver se fica mais leve, se de repente não balança tanto esse navio. E aí eles começaram a jogar fora o que não era essencial. E eu quero te dizer que no meio da tempestade, uma coisa é essencial, ou melhor, uma pessoa é essencial: é Jesus. Quem te mantém em meio à tempestade é Jesus. Ele te faz caminhar em meio à tempestade, Ele te faz sobreviver às tempestades. É aquela paz que excede o entendimento, porque ali fora está o caos, a sua vida está o caos, a tempestade, a tormenta, o vento, mas ainda assim, Ele é essencial e Ele continua sendo suficiente. Ele é suficiente para que você chegue, para que você permaneça. Então, talvez você está segurando um monte de carga, você está trazendo o bote para dentro, você está fazendo muitas coisas e não está se importando com aquele que realmente é essencial. E olha como o negócio continuou difícil. Versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Piorou mais um pouco, gente. Porque agora vamos jogar a armação do navio. E a armação, ela fala da sustentação, são os mastros, as velas, os cabos, é aquilo, né, que faz o navio ainda ter um certo rumo. Então eles já tinham jogado fora um tanto da carga, um tanto do peso, né? Que fala da provisão, fala do suprimento. E aí você vê que não depende de você. E aí agora eles jogam a armação, eles jogam os mastros, as velas, os cabos, vão soltando. E às vezes a gente está sem estrutura dentro do casamento, no trabalho, a pandemia. Quantos passaram por luto? Quantos passaram por faltas? O financeiro, os sonhos, a salvação de alguém que você ama. Tudo isso você vê indo. Parece que tudo isso está se perdendo no meio da tempestade. O ministério, a saúde. Só que no 20 diz assim: e não aparecer... O 19 de novo, é o terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos. Gente, isso fala assim de um desprendimento, de você ter que pegar com as suas próprias mãos aquilo que você confia e atirar ao mar.
E é muito difícil você ter que fazer isso. E nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol e nem estrelas. Não era só tempestade, havia trevas. Porque não aparecia sol de dia e estrela de noite. É fácil isso? Como é que você enxerga qualquer coisa? No meio de uma tempestade sendo agitado para lá e para cá. Tem dias na sua vida que parecem noites sem fim, que não acabam. Mas a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que eles já estavam ali há alguns dias sem sol e sem estrelas, não tinha como enxergar nada, nada. E aí continua dizendo: caindo sobre nós grandes tempestades, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Você já chegou num ponto da sua vida de você dizer assim: não existe mais chance. Toda a esperança foi embora. Tudo o que eu acreditava acabou. Não tem mais o que eu possa fazer. O vento está pior. A tempestade continua, o mar está revolto, a chuva continua. Não tem mais carga, não tem mais armação. Acabou. Acabou. E o desespero muitas vezes toma conta das nossas vidas. Eu me lembro quantas vezes nós nos desesperamos assim, mas por um momento a gente se desesperava, mas logo a gente lembrava: nós servimos a um Deus, e esse Deus nos sustenta. Nós nos desesperávamos quando nós estávamos lá, só com o pai no hospital, e a gente via: não tem o que fazer, não existem possibilidades humanas, nem de médicos, nem financeiros, não existe o que fazer. E via um desespero, e a gente falava: a gente não vê sol, a gente não vê luz, a gente não vê estrela, e tá a tempestade caindo, mas de repente a gente clamava ao nosso Deus, porque Ele era essencial, e Ele jamais tinha saído do nosso barco, do meio da nossa tempestade, mas era difícil passar aquela tempestade. Parecia que não era sem fim. Foram 4 meses intermináveis da gente naquela tempestade. Talvez uma das maiores que nós enfrentamos. Só que nesse momento, olha o que diz o versículo 21 e 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente os navios. Nesse momento mais dramático, o que Paulo fez? Primeiro, ele deu uma bronca na geral. Ele disse assim: viu, tinha que ter me ouvido, por que vocês não me escutaram? O pastor já falou assim com vocês? Já? Vocês como pais já falaram com os filhos? A gente sempre, de vez em quando, eu não falei, eu sabia. Paulo primeiro levantou e deu uma bronca. Só que o mais interessante é que ele disse assim, Paulo pôs-se de pé. Gente, quem é que vai se pôr de pé no meio de uma tempestade desse jeito? Você quer ficar ali, encostado, e morrer encostado para evitar mais sofrimento. Olha o estado, não tinha sol, não tinha lua, a tempestade caindo, o mar agitado, não tinha carga, não tinha armação mais do navio, já tinham jogado um tanto das coisas, continuava chovendo muito e os ventos agitados, e aí o cara vai lá e põe-se de pé, no meio do caos. Ele disse que todos iam sobreviver. Por quê? Porque essa convicção vinha de Deus. E o versículo 23 diz assim: porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. O anjo do Senhor a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Se eu morrer, eu pertenço a Deus. Se eu viver, eu sirvo a Deus. É isso que Paulo disse, porque ele dizia: morrer é lucro. Por que é lucro? Porque eu pertenço a Deus. Viver é Cristo. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. Então para ele era indiferente. Por isso que ele se levantou no meio daquela tempestade. Quando você tem Cristo como o que é essencial, você se põe de pé no meio da tempestade. E quando ele se pôs de pé, nesse momento de desespero, sem enxergar, há vários dias ali, dizia que era o 3º dia, mas disse que eles já estavam há vários dias sem ver sol e estrelas. Ele se colocou de pé, porque ele ia falar de quem?
ele ia falar de Deus. E quando você vai falar de Deus, ele é digno de que você se levante, de que você coloque-se de pé para mostrar quem ele é. No meio daquela tempestade, ele estava revelando quem era Deus e não quem era Paulo, mas ele se colocou de pé e disse assim: é o meu Deus que me faz colocar de pé, é o meu Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço. E o anjo dele esteve comigo nessa noite de desespero, nessa noite de caos, nessa noite de luta, nessa noite de tribulação. O Senhor está com você na hora do teu pranto, na hora do teu choro, ele permanece com você. E aí ele se colocou de pé, porque Jesus, Deus, era digno. E eles estavam ali há vários dias sem enxergar. E o que era ficar sem enxergar para Paulo? Quando Jesus se revelou a ele, o que aconteceu? Ele ficou cego. Você acha que aquela tempestade, ficar sem enxergar, tá tudo escuro, ia ser um problema? Servindo e conhecendo, ele disse: é Deus a quem eu conheço e a quem eu pertenço. Ele sabia de quem ele era. Então, ele se levantou. Ele se levantou. Mesmo que às vezes tudo esteja desmoronando na tua vida, ao teu redor, você vai precisar se levantar, se colocar de pé para transmitir a palavra de Deus àqueles que estão ao seu redor. É você quem representa a Deus. Todos estão desesperados ao seu redor, mas você conhece a Deus, você pertence a Deus. Quem é que se levanta? É você que se levanta e revela a Deus no meio do caos, no meio da tempestade, no meio do desespero, no meio da luta, do luto, da dor. Você se põe de pé e mostra a Deus. E diz: o Deus a quem eu sirvo diz que vai ficar tudo bem. Você vai conseguir, você vai vencer, ninguém vai se perder, ninguém vai se perder. E o versículo 24 continua assim, dizendo, 23, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Porém, era necessário que vamos dar a uma ilha. Ei, se o anjo precisou dizer para Paulo: não temas, ele estava com medo? Eu estaria. O problema não é ter medo, o problema é ceder ao medo. Mas Jesus veio ali, mandou o seu anjo e disse assim: não temas, não temas, você vai chegar lá. Se Deus falou algo para você? Deus tem uma promessa para o seu coração, tem um propósito para a sua vida. Você está no meio da tempestade? Creia, se Ele falou, você deve crer. E aí, ele com medo, ele acreditou que existia um propósito além do medo. Existia um propósito além da tempestade. E ele disse para eles: não temam, você vai chegar lá. E Deus ainda disse: ainda vou dar uma bonificação, vai ter brinde. De brinde, você chega lá e de brinde todo esse povo que está com você vai ser salvo. Eles não vão morrer nessa tempestade. Quando você cumpre o propósito de Deus, Deus acrescenta salvação às pessoas. Deus acrescenta pessoas para caminharem com você. É assim, Marcos, não é, Lu? Quando vocês chegaram aqui, quantas pessoas Deus acrescentou? Quantas pessoas Deus tem acrescentado? Porque você se coloca de pé no meio da tempestade e diz: Deus falou, Deus vai cumprir. Eu creio. E você se manteve de pé. E aí o 27 diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um ponto mais adiante, tornaram a lançar o prumo, e acharam 15 braças, e receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Paulo também estava sem comer. Paulo também ajudou com os botes, com as cargas, com as cordas, sem ver a luz do dia, sem ver as estrelas. Tudo isso ali aconteceu, eles foram jogando as coisas ali no 3º dia. Só que agora era o 14º dia e estava tudo do mesmo jeito. Tudo permanecia esse caos. Só que agora, no 14º dia, olha que coisa extraordinária. Diz ali, no versículo 29, que eles lançaram da popa as âncoras. E o que eles faziam? Oravam.
Eles começaram a crer, porque existe um momento que as pessoas serão levadas a crer. Existem pessoas que elas só vão orar na hora de maior desespero. Existem pessoas que só vão reconhecer o senhorio de Deus no meio do caos, no meio de trevas, no meio de tempestade, no meio de sofrimento. Aí elas vão reconhecer a Deus. Então, não existe mais o que fazer. Chegou o desespero, não tem mais o que fazer. Parece que tem algo, vamos orar. Eles já estavam orando, gente. Eles começaram a orar. Por que eles estavam orando? Porque alguém testemunhou de Deus ali, alguém falou sobre Jesus, alguém revelou que existia uma promessa. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar. No meio do maior caos, nós precisamos falar de Deus. E aí no versículo 30 diz: procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. E os mesmos que tinham guardado os botes para dentro, agora eles precisaram cortar as cordas do bote. Agora eles já acreditavam na palavra que Paulo falava. No começo eles não davam crédito para Paulo. Muitas vezes as pessoas só darão crédito à nossa palavra depois de nos testarem por 14 longos dias de tempestade. Por tempos de sofrimento, elas vão ver que nós permanecemos fiel. Então elas vão querer o nosso Deus. Então elas vão orar. Então elas vão acreditar, elas vão dar crédito àquilo que nós estamos falando. Alguns tentaram fugir porque não acreditavam ainda. Já faziam muito tempo. E aí eu me lembro de Lázaro, né? Quando elas disseram assim para ele: ah, se você tivesse chegado antes, Jesus. Esses homens estavam assim, já fazem 14 dias, não vai adiantar mais, não tem como crer. E eles queriam fugir, porque era o último escape. Só que outros acreditavam. Eles disseram: é melhor cortar as cordas, porque esse homem falou e aconteceu. Então agora eu estou acreditando, eu já estou orando. Eu vou cortar essas cordas. Você pega a última esperança humana e joga fora. Porque pregar de fé é fácil, 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 fácil. É só eu chegar aqui em cima, pregar, pegar o microfone e falar. Mas viver de fé é outra história. E na tempestade, muitas vezes é isso que Jesus quer te ensinar. Que você não precisa pregar, mas você precisa viver. E isso é muito diferente. Então, se você apenas prega, talvez Deus precisa enviar uma tempestade para que você possa se levantar no meio do caos e dizer: Ele é Deus, Ele falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Existe um propósito, existe um lugar a chegar e eu creio. Eu creio. Aí você está vivendo e não só declarando, mas vivendo por fé. E a igreja é como esse barco no meio dessa tempestade. A igreja é como é a arca de Noé. Era ruim lá dentro, com um monte de bicho defecando, fechado, trancado, só tinha uma janelinha ali. Era ruim passar por tantos e tantos e tantos e tantos dias ali. Era ruim, mas fora era insuportável. A igreja é assim. Muitas vezes nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós precisamos nos afiar uns aos outros, mas aqui é infinitamente melhor do que você estar lá fora. Não saia do barco no meio da tempestade. Não saia da arca no meio da tempestade. Aqui é o seu lugar. A igreja é como uma panela de pressão, sabe? Você vai fazer uma carne dura na panela de pressão? A carne dura é você, sou eu. Aí Deus pega a gente, a igreja é a panela, põe a gente dentro da igreja, aquela carninha de terceira ruim, põe lá dentro. E põe a aguinha do Espírito Santo, sabe? E aí põe o quê? Tem a pressão, né? A pressão que faz amolecer a carne junto com a água. E aí a pressão, sabe? O Espírito Santo, que é a água, é o agente transformador. O pininho ali é o que regula para não ter explosão. E aí, é melhor uma pressão regulada aqui dentro? Ou um desequilíbrio lá fora? É melhor uma carninha cozida aqui pelo Espírito Santo, pela água do Espírito Santo, pelo agente transformador, purificador da palavra? Ou um descontrole lá fora, a gente sem transformação, sem mudança, fora do barco, fora da arca,
Fora da panela não tem salvação. Foi o que ele disse no versículo 31 para o centurião. E disse Paulo aos centuriões: se estes não permanecerem a bordo, não podereis salvar-vos. Sem a igreja de Cristo, nós não seremos salvos. Se nós somos cristãos, nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele não é a cabeça de algo disforme. Cristo se manifesta na igreja, através da igreja. Ele é o cabeça e nós somos membros. Não existe membro saudável fora do corpo. Precisamos estar no corpo, dentro da panela com pressão, dentro do barco lá com os animais, no barco com a tempestade, mas precisamos estar dentro. Haverá uma pressão na igreja sim, mas é melhor cortar os botes que nos levam para longe do barco. Vai doer deixar o barco ir, mas aguenta a pressão, porque Deus está no controle. Hebreus 12, do 1 ao 13, eu não vou ler porque nós não teremos tempo, mas diz ali que Deus, Ele nos açoita, Ele nos corrige, porque Ele nos ama, porque é para o nosso aproveitamento. É para o nosso aproveitamento. E o versículo 33 continua dizendo assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estais sem comer. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a orar. Começou a comer, e todos cobraram ânimo e puseram-se a comer também. Paulo me lembra de Jesus, né? Jesus nos maiores desesperos, ou nas horas que os discípulos não reconheciam ele, não reconheciam o que ele estava falando, não entendiam nada, ele pegava um pão, orava, partia e distribuía, dava graças a Deus e distribuía. E Paulo parecia com Cristo, ele disse que ele pegou um pão, deu graças e partiu e começou a comer. E eles são fenomenais. Depois de inspirar, gente, pensa assim, ó, amanhecia. Então é o primeiro sinal de luz que eles estavam vendo depois de 14 dias. Tem um sinal lá, uma luzinha no fim do túnel. Mas quem que vai pensar em comer? Quando estava na tempestade, o que Jesus fazia? Dormia. Ou andava sobre as águas. E Paulo comia. Que homens extraordinários. Muitas vezes no meio do caos, é isso mesmo. Você vai precisar se levantar, dar graças a Deus e ser o primeiro a comer. E isso vai inspirar pessoas, vai trazer ânimo aos abatidos, vai trazer força, vai trazer vigor, vai trazer novamente a esperança. No versículo 37, diz assim: estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Eles não tinham jogado tudo ainda. Então, depois de inspirar 276 pessoas desesperadas a comer, recobraram o ânimo, já começaram a ver a luz do dia. O que aconteceu? Agora joga a comida fora. Ah, gente, aí não dá, né? Quando você pensa que tem alguma coisinha melhorando, fala assim, agora, por que eu fui comer se eu ia ter que jogar comida fora? Por que eu fui recobrar o ânimo se a coisa ainda continua ruim? Eu vou ter que jogar fora, se tem risco de morrer, ainda vou ter que continuar fazendo coisas. Para que eu recobrei o ânimo? Depois de falar de vida, você joga o bote salva-vidas? Depois de dizer que ninguém vai morrer, você joga fora tudo que se tem de esperança? Viver com Deus é por fé e não por vista. Se Deus falou, eu creio. Não é a ciência, mas é a revelação. É assim que Jesus nos chama, com um propósito. E o versículo 39 diz assim: e quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia a praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o barco. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e lançando a vela à proa ao vento. Dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntezas se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel. Mas a polpa se abria com a violência do mar.
E o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar no mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Finalmente, chegando em terra, o barco ali foi aberto pela violência do mar e eles já estavam querendo matar os prisioneiros, mas por causa de Paulo, todos foram salvos. Quando você conhece Deus, quando você tem um propósito de Deus e você segue para cumprir, a tua vida serve para salvar outras vidas. Foi por causa de Paulo ali que aqueles homens foram salvos. A tua vida leva pessoas à salvação. Muitos olharão para nós, e ali diz assim, que quem soubesse nadar, que fossem os primeiros. E aí, eu entendo que quem tem habilidades, facilita o trabalho. Quando você se dedica para algo, você sofre menos. Então nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas existirão pessoas que não estão, na mesma... têm a mesma habilidade, a mesma capacidade. Então eles vão ser salvos ali por meio de destroços do navio, por tábuas. E muitos olharão para nós como destroços de navio. Mas nós somos tábuas de salvação de Cristo. É assim que Deus te vê. Ele diz assim, agarra aqui, nessa pessoa que ela vai te fazer chegar segura em terra firme. Segura no pezinho dela, mas vai junto e não larga, caminha com ela. Ela parece um destroço de navio, mas ela é tábua de salvação do Deus vivo. É isso que Deus nos chamou para ser, para em meio ao caos, em meio ao desespero, levarmos pessoas à salvação. E a tempestade passou, só que as dificuldades não passaram. Nós estamos quase finalizando, mas aqui diz assim, no 28 começa dizendo assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. E quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles, esperando que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando o parecer, diziam ser ele um Deus. A tempestade passou, mas as dificuldades continuaram. E vai ter víbora pelo teu caminho, vai ter acusação de que você fez mal, de que você é assassino, vai ter gente esperando você inchar, estribuchar e cair e morrer. Vai ter. Mas a palavra de Deus vai cumprir o que ela prometeu. A palavra de Deus vai realizar o propósito dela. E aí no 7 diz assim: porque daquele lugar, perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao principal da ilha, chamado Públio, e o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, e o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir a viagem, puseram a bordo tudo o que era necessário. Ali, neste lugar, no meio do caminho, diz ali que quando o anjo apareceu, diz que ele ia chegar, era necessário que ele chegasse, certo? Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. E essa ilha era a ilha de Malta. E ali, na ilha de Malta, quando Paulo curou o pai de Públio, muitas outras pessoas vieram e foram também curadas. E ali ele pregou a palavra. Gente, Paulo vivia sem pregar a palavra.
Ali ele pregou a palavra, ali nasceu uma comunidade, ali certamente nasceu uma igreja, ele deixou alguém, ele já treinou, ele já discipulou, ensinou de Jesus, ele cumpriu um propósito ali, era necessário chegar a uma ilha, porque aquela ilha, ali naquela ilha Jesus queria levar salvação. Deus tinha um propósito no meio da tempestade, no meio da jornada. Aqueles homens oraram, aqueles homens lançaram os botes ao mar, aqueles homens se levantaram e comeram, e ali naquela ilha, homens foram curados e também acreditaram em Deus. Muitos foram curados e creram e se reuniram na mesma fé em Deus. Você vai chegar no teu propósito, mas para você chegar até lá existe toda uma jornada, e durante toda essa jornada você será usado por Deus. Não importa a tempestade só faz parte do processo. Ela faz parte, ela não é atrapalho, ela faz parte. E aí diz que o que aconteceu? Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo. Ou seja, não tinha mais barco, não tinha sido destruído, barco novo, nos deram tudo o que era necessário. Eles saíram dali cheios de fé, porque homens foram curados, porque homens creram, houve encorajamento, houve curas, houve milagre. Eles viram que a serpente ali não tinha poder sobre o Deus de Paulo, e houve o cumprimento da promessa, o suprimento. Eles deram tudo o que era necessário para seguir viagem. Deus falou, eu creio, porque Ele cumpre, porque por mais que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E aqui a gente vê como finaliza essa jornada. Atos 28, no versículo 16, diz assim: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E aí lá no versículo 30 diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Era necessário que ele chegasse em Roma. O anjo do Senhor apareceu a ele e disse que ele chegaria. E ele chegou. E ele não só chegou, como ele ficou ali por 2 anos, sendo procurado por pessoas que vinham ali querer conhecer o seu Deus. E diz que ele ensinava, que ele pregava com intrepidez e sem impedimento algum. Existem impossíveis para o nosso Deus? O nosso Deus, ele é especialista em nos surpreender. Que diremos, pois, Romanos 8, 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E se é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a tempestade, o naufrágio, a serpente, a fome, a escuridão, as trevas, a morte? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nada poderá nos separar do propósito que Ele tem para nós. Porque a certeza do amor de Deus me garante isso. Ele me ama, Ele me comprou, Ele me salvou, Ele me escolheu, e Ele entregará juntamente com Ele todas as coisas. E Ele nos fez mais do que vencedores, e nos fez assentar nos lugares, nas regiões celestiais.
Existe tempestade difícil demais? Existe tribulação difícil demais? Existe luta difícil demais? Na nossa limitação mas em Deus nós somos mais do que vencedores. Eu queria que você se colocasse de pé. E hoje à tarde, enquanto eu estava finalizando essa palavra, anotando mais algumas coisas, eu mandei uma mensagem para o pastor Marcos e pedi se eles podiam cantar esse louvor, porque verdadeiramente o nosso Senhor, Ele não só é vitorioso, como Ele nos fez mais do que vencedores. E você ser vencedor é quando você vai, você compete, você conquista algo. Mas nós somos mais do que vencedores, porque Ele conquistou por nós sem nenhum mérito nosso. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações. Aleluia, Senhor. És vencedor, Deus. Nosso Deus é vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Ti, Pai. Por isso nós nos rendemos em adoração ao Senhor, Pai. Declaramos a nossa dependência do Senhor, Pai. No meio das nossas lutas, no meio das tribulações, Pai. O Senhor está presente na nossa tempestade, Deus. O Senhor olha para nós. O Senhor se importa conosco. O Senhor tem um destino, uma visão, um propósito para nós, Pai. Teu trono acima. És exaltado, Senhor. Teu trono está acima de todo trono e o Teu nome acima de todo nome, Pai. Por isso nós nos levantamos, Senhor, com poder, com autoridade, com ousadia no Teu nome. E nós batalhamos as Tuas guerras, Pai. O inferno não vai prevalecer contra a Tua igreja, contra as nossas vidas, Pai. Por mais que tudo diga que não, Pai, nós não seremos detidos, Pai. Em nome de Jesus, nós não seremos abalados por causa das nossas dores, por causa das nossas lutas, porque nós olhamos para o Senhor. Muralhas caiam em nome de Jesus. Seja rompido todo o poder das trevas, todo o domínio de Satanás, toda a escuridão em nome de Jesus. Declaramos que nós iremos contemplar o sol do meio-dia, que é o Senhor Jesus, no meio da nossa tempestade. Deus é vitorioso, Senhor. Obrigada, Jesus, por vencer por nós. Obrigada, Jesus, porque não éramos capazes, mas o Senhor é. O Senhor venceu por nós. E o Senhor nos garante a vitória, Pai. Ah, Deus, como é bom servir a esse Deus. Esse Deus que não muda, nele não há sombra de variação. Ele falou. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Deus. Nós cremos no Senhor. Cremos na Tua promessa, no Teu propósito, Pai. No Teu reino que já foi estabelecido neste lugar. No Teu reino que é estabelecido sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, que o Senhor se manifeste, Deus. Manifeste-se, Senhor, com poder mesmo no meio da Tua igreja. Manifeste-se, Deus, com autoridade no nosso meio. E se revele, Deus. Se revele aos que estão ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nós nos levantaremos em meio às tribulações. E nós nos levantaremos para apresentar ao Senhor, para dizer que o Senhor é o maior, que o Senhor nos salvou, que o Senhor tem um lugar para chegarmos, Pai. Em nome de Jesus, nós nos levantaremos em meio à nossa dor e revelaremos o Senhor. Nós nos levantaremos quando não houver esperança e comeremos o pão e repartiremos o pão e haverá milagres. Haverá cura, Senhor. Haverá libertação, Senhor. Haverá suprimento, Senhor. Haverá, Deus, pessoas se juntando a nós, Pai.
porque nós em meio à tempestade declararemos a tua bondade, Deus. Declararemos, Senhor, que por mais, Deus, que pessoas ao nosso redor não deem crédito à tua palavra, nós permaneceremos fiéis, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Venha o céu, Senhor, sobre esta igreja, venha o céu sobre a nossa vida, venha o céu sobre as nossas tempestades, sejam elas enviadas da parte do Senhor ou não, Pai, mas que nós possamos olhar para Ti e possamos nos render, Senhor, a Ti a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, como um trovão impetuoso, Jesus. Em nome de Jesus, declaramos que és poderoso. Grandioso, Senhor, é o Teu nome. Santo é o Teu nome, Jesus. Vem, Jesus. Ouve a Tua igreja clamando. Ouve a Tua igreja declarando, Senhor. És poderoso, poderoso, grandioso, santo, exaltado, Deus bendito. Vem, Senhor, sobre nós como um trovão e manifesta a Tua glória, para que todos creiam. Ah, Jesus, amamos o Teu nome, Senhor. Amamos o Teu nome, Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Pode sentar um minutinho, nós já vamos encerrar. Ainda temos o nosso momento de oferta para fazer. Quantos estavam aqui semana passada, domingo à noite? Temos um propósito? Entramos num propósito? Que Deus se revele a nós e que Deus se revele através de nós. E como o apóstolo Paulo, nós possamos nos pôr em pé e revelar o Deus a quem nós pertencemos, um Deus de poder. Amém? Amém? É fácil? Não é, né? Difícil. Imagine, se o diabo vai ficar feliz e vai ficar de braço cruzado, a gente no propósito para conhecer mais a Deus e para revelar Deus nessa terra, a grandeza de Deus nessa terra. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, até a nossa estação, o inverno, até 20 de setembro, o nosso propósito de conhecer mais o Senhor. Não sei o que você está fazendo, se é um propósito de jejum, se é um propósito de uma hora a mais de busca ao Senhor, de adoração, mas vamos seguir firme como igreja e a nossa colheita vai ser grande. Vale a pena, como ela ministrou hoje, perseverar, vale a pena. Amém? Recomendo também a ministração do apóstolo Fábio de hoje cedo. Separa um tempo essa semana e pega essa ministração. Foi um rio de Deus, um fluir muito benção essa manhã. Vamos partir então para o nosso momento de ofertas. Eu vou ler um texto aqui de Provérbios 11, 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. E se Deus disse, amém. Então, se o Senhor ele nos diz para primiciarmos, para dizimarmos, para semearmos, e aquele que semeia com generosidade vai colher com generosidade. Então, querido, creia e faça, e não ouça a voz do inimigo que quer reter, que quer que você fique na mesma vidinha, não. Se Deus disse, eu creio, é dele que vem a minha provisão vem dele, não é dos meus recursos, não da minha força, a minha força vem da bênção do Senhor.
Então eu confio, coloco o pé na água, porque às vezes, a conta, entregar aquilo que é de Deus, o meu tributo. Entregue, obedeça e colha dos céus. Você quer colher dos céus? Então obedeça a palavra de Deus. Amém? Então coloque-se em pé enquanto eles cantam aqui. Quem tem para trazer, pode trazer aqui para frente. Ou quem vai fazer a transferência, temos o número aqui. Trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Senhor, nós apresentamos a Ti, ó Deus, os nossos tributos nessa noite. Seja honrado, Senhor, através dos nossos tributos. E nós cremos na Tua palavra, Senhor, que fala sobre celeiros cheios, sobre renda santificada, sobre janelas dos céus abertas, sobre o devorador repreendido, sobre a Tua abundância sobre as nossas vidas. Nós cremos na Tua palavra viva. Tu és um Pai bondoso, um Pai de abundância. Receba, Senhor, cada tributo como honra em Tua presença. E eu declaro a Tua multiplicação, a Tua abundância, a fartura dos céus se manifestando sobre a vida do Teu povo. Seja honrado e seja glorificado em nome de Yeshua. Amém? Um avisinho. Nos 2 próximos domingos, dia 3 e dia 10, às 4 horas, 16 horas, nós vamos ter aqui as ministrações que faz parte da formação do CFD. Então os nossos alunos vão estar apresentando aí a sua ministração de final de curso. Todos são convidados para assistir. Você que quer entrar na próxima turma, já venha ver como é que funciona. E eu participei aqui, assisti as outras da outra turma. Foi muito bem, são as ministrações, queridos. Então, dia 13 e dia 10, às 16 horas, vamos ter essas apresentações aqui. Amém? E quarta-feira, essa quarta, temos o quê? Culto das mulheres. Aleluia! Nós antecipamos sempre a primeira semana do mês, mas nós antecipamos dessa vez para aproveitarmos a pastora Cinha, que está aqui conosco, para ela nos ministrar. Então, mulheres, seu lugar quarta-feira é onde? Aqui. Os maridos que vêm trazer suas esposas podem entrar, sente-se, fica à vontade, mas deixa a mulherada aqui pra frente, que a pastora vai pegar firme com a gente, pra gente não ficar com vergonha. Vocês ficam lá atrás, quietinho, deixa ela puxar nossa orelha. Amém? Amém? Então, quarta-feira, ore e traga uma amiga sua que vai ser muito bênção. Amém? O simples é para nós fazermos, nos posicionarmos, orarmos, obedecermos. E o espetacular, o extraordinário, o milagre, Deus vai fazer. Amém? Então, uma semana para você aí, de você se posicionar em Deus. Outra coisa, nós estamos com as inscrições para o encontro com Deus. Quem vai trabalhar precisa preencher a fichinha. O pastor mandou também para você, quem é apoio. Preenche aquela fichinha. E quem é encontrista, preenche e nos mande o quanto antes. O pastor nos falava ontem, eu achei fato. Ele disse assim: você foi convidado para um encontro com Deus. Como é que alguém diz não para um convite desse? Convidado para um encontro com Deus. Não tem nem lógica dizer não. Então pega essa fichinha que está com você aí, preenche e nos envia. Tá bom, queridos? Então uma semana aí de você buscar o Senhor, perseverar no Senhor, perseverar no teu propósito. Quem ainda não sabia, não começou, pede hoje que o Senhor esteja dirigindo o Espírito Santo à sua vida. E amanhã entra nesse propósito conosco aí. Estamos clamando por tempos de avivamento, onde o Senhor vai se revelar de uma forma gloriosa e tremenda através da minha vida, através da sua vida, porque nós temos um Deus glorioso. Assim Ele vai se manifestar como Deus grande que Ele é, porque somos seus filhos, somos a imagem dele. Então vamos fazer a nossa parte.
Nós vamos buscar e ele será achado de nós. Amém. Semana abençoada. Que o Senhor vá adiante de você, endireite os caminhos tortuosos, quebre as portas de bronze, despedace as trancas de ferro e te dê os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que todos saibam que há Deus na tua casa e na tua vida. Em nome de Yeshua. Vamos celebrar ao Senhor e daí vamos para a nossa casa debaixo da bênção do Senhor. Não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Vamos declarar mais uma vez para finalizar. Vamos na graça e na paz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Já tá na tampa.